Assim, o príncipe William tornou-se discretamente o proprietário legal de uma enorme propriedade privada, que Camila passou anos tratando como se fosse sua ladra pessoal, enchendo-a de parentes e distribuindo empregos confortáveis para sua irmã. E no instante seguinte, a papelada foi aprovada. Ele demitiu todos eles. Sem aviso prévio, sem comunicado à imprensa, apenas um documento financeiro de rotina com um nome faltando e uma mensagem tão clara que praticamente ecoou por todos os palácios do país. E o que ele está planejando fazer agora aparentemente levou Camila a uma espiral tão profunda que fontes dizem que ela está genuinamente apavorada com a possibilidade de não ter onde morar, porque nas casas por onde passa todos os dias, ela não possui um único tijolo sequer. E o homem que possui acabou de provar que não está sendo sentimental. Antes de entrarmos nas consequências, se você gosta de análises profundas sobre a realeza, onde realmente examinamos as provas, inscreva-se no Crown Watch rapidinho. Analisamos esses assuntos toda semana. Agora vamos lá. Tudo começou em 8 de setembro de 2022, no momento em que a rainha Elizabeth II deu seu último suspiro no castelo de Balmoral. Naquele instante, antes mesmo que o mundo tivesse assimilado completamente o anúncio, uma reação em cadeia foi desencadeada dentro da família real britânica, afetando relacionamentos até os dias de hoje. Carlos tornou-se rei. Obviamente, essa parte todos já esperavam, mas algo mais aconteceu naquele mesmo instante. Algo que mal chegou às manchetes, mas que teve consequências absolutamente enormes. William, que tinha 40 anos na época, tornou-se Duque da Cornualha. Era automático por lei. Assim que seu pai se tornou monarca, William se tornou o único proprietário de uma das propriedades privadas mais antigas e poderosas do mundo. Não estamos falando de um título cerimonial. O Ducado da Cornualha vale cerca de US$ 1 bilhão. Abrange 135 mil acres, distribuídos por 23 condados na Inglaterra e no país de Gales. Inclui quase todas as ilhas de Scilly, este magnífico grupo de ilhas ao largo da costa da Cornualha. Inclui metade de Dartmoor e Devon fazendas antigas. Castelos históricos, propriedades arrendadas. Casas de veraneio e décadas de investimentos financeiros criteriosos. Essa propriedade foi criada em 1337 pelo rei Eduardo III, especificamente para seu filho Eduardo, o Príncipe Negro, que se tornou o primeiro Duque da Cornualha. A regra era simples e nunca mudou. A propriedade pertence ao filho mais velho do monarca e herdeiro do trono. Quase 700 anos de história e agora pertencia a William. Em 2025, William ganhava cerca de US$ 30 milhões por ano apenas com essa propriedade. Ele paga impostos voluntariamente, pois a lei nem sequer o obriga. Esse é o nível de independência financeira de que estamos falando. Mas é aqui que a história fica mais sombria, e essa é a parte que a maioria das pessoas ignorou completamente. O Ducado da Cornualha era exatamente a mesma propriedade que financiava a casa de Charles há décadas. Enquanto Charles era Duque da Cornualha, essa propriedade gerava sua renda, financiava seu estilo de vida, suas propriedades, seus projetos. E durante esses mesmos anos, Charles mantinha um caso com Camila e destruiu completamente seu casamento com Diana. Um caso que Diana descreveu em suas próprias palavras como algo que a fazia sentir como se houvesse 3 pessoas em seu casamento. O que a maioria das pessoas nunca viu foi o impacto que isso teve nela a portas fechadas. Saber que seu marido escolhia outra mulher repetidamente havia destruído completamente sua autoestima. Segundo fontes internas, ela costumava chamar os funcionários de lado, com medo estampado nos olhos, e perguntava baixinho: "Sou bonita o suficiente?" Quando respondiam que sim, ela balançava a cabeça e sussurrava: "Não mintam para a princesa", como uma menina pequena reprimindo as lágrimas. Uma mulher que o mundo inteiro considerava bela não conseguia mais enxergar essa beleza em si mesma, porque o homem com quem se casou a fizera sentir-se invisível. Havia noites em que os funcionários do palácio ouviam choro abafado vindo de seu quarto às 3 da manhã. Muitas noites, ela dormia em um quarto separado do de Charles, sozinha em um dos edifícios mais grandiosos do mundo,
completamente invisível ao público e completamente vazia por dentro. Ela ficou tão insegura, tão consumida pela sensação de estar perdendo o marido para outra mulher, que pessoas próximas a ela a descreveram como uma pessoa que estava desaparecendo lentamente por dentro. O caso que William e Harry viram consumir a mãe desde que eram meninos. O estilo de vida que essa mesma propriedade financiava agora pertencia ao filho de Dana. E havia mais um detalhe que quase ninguém mencionava. A propriedade da Duquesa da Cornualha foi projetada especificamente pelo rei Eduardo para que os herdeiros jamais fossem controlados ou pressionados financeiramente pelo monarca reinante. O fato de William ser o proprietário significava que ele era financeiramente independente do próprio pai e de todos os demais. E isso teve consequências muito modernas que a família de Camila estava prestes a sentir, pois dentro daquela propriedade, recebendo um salário real por quase 20 anos, estava uma mulher chamada Annabel Elliot, irmã mais nova da rainha Camila. Ela havia sido contratada em 2005 para projetar os interiores das propriedades da duquesa na Cornualha, no país de Gales e nos corredores de Scilly. Sua contratação ocorreu sem qualquer processo seletivo. Ela conseguiu o contrato porque sua irmã se casou com o dono da propriedade. Essa era a base de todo o acordo, e por 20 anos funcionou perfeitamente até o dia em que William se tornou seu chefe. O que aconteceu em seguida transmitiu uma mensagem à família de Camila que a atingiu como um trovão. Antes de chegarmos a isso, porém, você precisa entender exatamente quem era Camila e o que ela vinha fazendo dentro dessa família nas últimas 2 décadas. Porque as ações de William não aconteceram isoladamente. Elas foram a resposta para algo. E esse algo é muito mais sombrio do que a maioria das pessoas imagina. Muito antes de William ter o poder de fazer qualquer coisa a respeito, ele estava observando. E o que ele estava observando teria destruído um homem menos resiliente. Tudo começou com uma promessa. Antes de Charles se casar com Camila em abril de 2005, William e Harry foram conversar com o pai em particular. Fizeram um pedido discreto e específico. Harry escreveu sobre a conversa em sua autobiografia Spare. Ele escreveu que disseram ao pai: nós o apoiamos. Apoiamos Camila. Nós a acolheremos na família. Só, por favor, não se case com ela. Fiquem juntos, escreveu Harry. Os meninos sabiam que um casamento traria o nome da mãe de volta às manchetes de todos os jornais do mundo. Isso obrigaria o país inteiro a comparar Diana com a mulher que fora amante de seu marido durante todo o casamento. E nenhum dos dois queria isso. Charles ouviu seus 2 filhos e, mesmo assim, casou-se com ela. Para controlar a reação do público, o Palácio de Buckingham fez um anúncio público específico. Quando Charles se tornasse rei, Camila seria conhecida como consorte do príncipe. Ela jamais seria rainha. Esse era o acordo. William aceitou. Ele compareceu ao casamento, apertou mãos, sorriu para as câmeras e carregou o peso do significado de tudo aquilo em algum lugar profundo e privado onde ninguém pudesse ver. Em fevereiro de 2022, algo aconteceu que muitas pessoas não compreenderam totalmente na época. A rainha Elizabeth II divulgou uma mensagem marcando seus 70 anos no trono. Era para ser um momento de reflexão, um momento de legado. Mas embutida naquela mensagem estava uma decisão que mudaria tudo. Ela disse que era seu sincero desejo que Camila fosse conhecida como rainha consorte quando o rei Charles se tornasse rei. A princípio, as pessoas presumiram que se tratava de um ato de aceitação, talvez até de perdão. Mas aqueles próximos à rainha contaram uma história bem diferente. Não se tratava de amor ou aprovação. Era medo. A essa altura, a rainha estava morrendo. Sua saúde estava se deteriorando rapidamente e ela sabia disso. Ela podia ver o que estava por vir. A coroa logo passaria para Charles e com ela uma tempestade que ela não estaria lá para controlar. Uma fonte próxima disse sem rodeios, ela não estava abençoando Camila, ela estava contendo algo. Em particular, a rainha usava palavras que nunca chegaram ao público. Ela havia descrito Camila como perigosa. Ela a observava a Han,
Ela tinha visto até onde as coisas podiam chegar. E naqueles últimos anos, ela tomou uma decisão que pareceu menos uma aprovação e mais uma rendição. Deu a Camila o que ela queria, não porque acreditasse nela, mas porque temia o que poderia acontecer se não o fizesse. Foi o ato de uma mulher tentando apagar um incêndio que sabia que não viveria o suficiente para combater. Então, chegou maio de 2023, a coroação, e algo mais mudou silenciosamente. A palavra consorte começou a desaparecer até que de repente sumiu por completo. Camila não era mais rainha consorte. Ela era simplesmente rainha, o título exato que sempre desejara, aquele que ambas as princesas haviam deixado claro que jamais deveria acontecer. E, no entanto, lá estava oficialmente consumado. Uma fonte confirmou o que muitos já suspeitavam: ela jamais se contentaria com menos. William acompanhou todas as versões da promessa original sendo reescritas e não disse nada. Mas o ressentimento foi descrito por fontes como profundo e cuidadosamente disfarçado. Uma fonte afirmou categoricamente: William é mais diplomático que Harry, por isso tentou disfarçar seu ressentimento. A forma como Camila traiu sua mãe não foi esquecida. E havia muito mais motivos para ressentimento do que apenas o título. Camila não ficou simplesmente esperando que sua posição melhorasse. Ela trabalhou para conquistá-la e tinha um método de trabalho muito específico. Quando queria que Charles visse William ou Harry sob uma luz negativa, ela ia até ele em particular e sussurrava sua versão dos fatos em seu ouvido. Ela moldava a opinião de Charles sobre o próprio filho de forma lenta e discreta por dentro. O biógrafo real Christopher Anderson confirmou que Camila era conhecida por fazer exatamente isso, alimentando Charles com suas avaliações das falhas de William e Harry quando ninguém mais estava presente. Mas esse era apenas um lado de sua estratégia. O outro lado era a imprensa. Camila havia construído relacionamentos com jornalistas britânicos influentes e sua equipe usava esses relacionamentos como armas. Quando ela precisava se promover, as histórias surgiam. Quando ela precisava que alguém ficasse em maus lençóis, essas histórias também surgiam. Sua equipe plantou a notícia falsa de que Meghan teria feito Kate chorar nos dias que antecederam o casamento real de 2018. Essa história se espalhou rapidamente pela imprensa britânica e causou danos reais dentro da família. Todos no palácio sabiam que era mentira. A equipe de Charles se recusou a corrigir a informação. William e Harry foram diretamente ao pai e contaram a ele o que sua equipe de comunicação estava fazendo. Charles gritou com eles e disse a William que ele estava sendo paranoico. Camila havia construído um sistema onde cada porta que eles tentassem abrir levava de volta a ela. William não era paranoico. Ele estava observando tudo atentamente. Estava guardando cada detalhe e aguardando o dia em que teria o poder de responder. O acordo com Annabelle foi construído seguindo o mesmo plano. A irmã de Camila recebeu o lucrativo contrato real sem precisar competir por ele e o manteve por 20 anos. Mas o que tornava tudo quase insuportável eram os detalhes ocultos. Porque muito antes do contrato, havia algo oculto.
na época em que o rei Charles III ainda era casado com a princesa Diana. O caso com Camilla teve que ser mantido em segredo, e havia um lugar onde isso aconteceu, uma tranquila casa de campo em Dorset, a casa de Annabel. Ficava na vila de Stopan, isolada, privada, a salvo de qualquer atenção. Era lá que eles se encontravam fim de semana após fim de semana. Annabel lhes dava o espaço, o abrigo, a proteção. E é isso que torna o que aconteceu a seguir tão difícil de ignorar. Anos depois de tudo ter vindo à tona, depois do estrago ter sido feito, depois da partida de Diana, Annabel estava sendo paga graças ao emprego que Camilla lhe ofereceu. Paga através da herança ligada ao legado de Diana. Paga através da herança ligada ao William. Quando William finalmente teve o poder de agir, a questão nunca foi se ele o faria. A questão era apenas como. No momento em que William se tornou Duque da Cornualha, ele sabia exatamente o que faria com Annabel Elliot. Ele a demitiria, não convocou uma reunião, não enviou uma carta, não fez uma única declaração pública. Simplesmente esperou que a Duquesa da Cornualha publicasse suas contas financeiras anuais de rotina. É um documento que quase ninguém fora dos círculos financeiros da realeza lê. Um registro técnico e árido de receitas, despesas e pessoal em toda a propriedade. Mas desta vez, algo foi diferente. O nome de Annabel Elliot havia desaparecido. 20 anos de serviço na realeza terminaram sem uma única palavra pública. Para entender o que essa demissão realmente significou, é preciso entender o quanto Annabel construiu durante essas 2 décadas. E então você entenderá exatamente o quanto William acabou de lhe tirar. Annabel era genuinamente talentosa e amplamente respeitada. Em 2014, ela foi nomeada a 5ª designer de interiores mais influente do Reino Unido. Ela projetou os interiores de 12 casas de férias na ilha de Silence. Trabalhou em propriedades no castelo de Hestermall. Transformou a propriedade Elwyn, Iowa, no país de Gales. Recuperou um celeiro decadente na casa de Dumfries, na Escócia, e o converteu em uma luxuosa casa de hóspedes usada para casamentos e eventos privados. Por quase 20 anos, seu trabalho esteve presente em algumas das propriedades mais belas de toda a coleção real. Nada disso a salvou. A especialista em assuntos da realeza Amy Griffiths explicou a situação com uma linguagem cuidadosa, o tipo de linguagem que as pessoas usam quando tentam não dizer algo muito diretamente. Ela disse que desde que o príncipe William assumiu o título de Duque da Cornualha, ele havia dispensado Annabel da folha de pagamento, o que causou algumas repercussões em algumas manchetes. A declaração oficial de fontes foi igualmente cautelosa. Disseram que a decisão não refletia seu trabalho. Não se tratava do trabalho dela. Todos sabiam que uma fonte real e independente era consideravelmente menos cautelosa. Essa fonte disse que a atitude de William era um recado claro. Ele queria se livrar dos bajuladores da realeza e reduzir os gastos extravagantes que seu pai havia acumulado durante o período em que administrava a duquesa. Se livrar dos bajuladores da realeza. Essa é a frase que importa. Era assim que William via o arranjo que seu pai havia criado para a família de sua esposa. Ao mesmo tempo em que Annabel deixava de ser uma aliada, William estava preenchendo a duquesa com pessoas de sua própria escolha. Ele trouxe Harry, Aubrey Fletcher e William Van Cutsem, ambos amigos pessoais e padrinhos de seus filhos, o príncipe George e o príncipe Louis. A mensagem era óbvia. A família de Camilla saiu. Entrou a família Williams. Todos os cargos que Charles havia preenchido com alguém de seu círculo estavam sendo revistos. Cada acordo feito em função do conforto de Camilla estava sendo examinado. Superficialmente, o custo financeiro era modesto. Annabel recebia entre 20 mil e 82 mil libras por ano. Diante de um patrimônio de $1 bilhão, esses valores são quase insignificantes. Mas o simbolismo era enorme e todos na família real o sentiam. Isso indicava a Camilla que o acesso de sua família à coroa não era permanente. Isso indicou à família real que a transição da era Charles para a era William
havia começado discretamente. E esse não foi o único golpe de William. Todos os anos no Natal, a família real se reúne em Sandringham. É uma das tradições familiares mais importantes da monarquia. Sandringham é onde gerações da realeza passaram o Natal juntas. William um dia herdará o local. Camilla decidiu convidar seu filho Tom Parker, fruto de seu primeiro casamento, para o Natal em família lá. Surgiram relatos de que um William furioso deixou claro que não compareceria ao almoço de Natal principal se Tom estivesse presente. Camilla convidou Tom mesmo assim. Tom confirmou ao Telegraph que sua mãe o havia convidado pessoalmente, dizendo que não passava o Natal com ele há muito tempo. Tom foi. William não compareceu à reunião principal na mansão. Ele ficou com Kate e os filhos em Anmer Hall, a casa da família na propriedade de Sandringham, e passou o Natal lá. Camilla acabara de expulsar o futuro rei da Inglaterra do Natal em família, em uma propriedade que um dia lhe pertencerá, simplesmente por ter convidado o filho e se recusado a ceder. Isso não é uma pequena desavença familiar. É uma luta de poder em torno da disposição dos lugares à mesa e do almoço de peru. Então, em setembro de 2025, algo aconteceu publicamente que tornou a situação impossível de ignorar. Durante a visita de Estado de Donald Trump ao castelo de Windsor, Kate iniciou uma conversa fácil e natural com Melania Trump. As duas mulheres se conectaram calorosamente. De repente, Camilla se aproximou. O que aconteceu em seguida durou apenas um segundo, mas mudou completamente o tom do momento. Camilla levantou a mão e fez um gesto curto e firme em direção a Kate. Era um sinal que dizia: saia da frente, dê um passo para o lado, vá embora. Não era verbal, mas era inconfundível. Uma especialista em linguagem corporal, Judy James, descreveu-o posteriormente de forma direta. Parecia que ela estava se impondo, quase a expulsando à força. O vídeo se espalhou por toda parte. Milhões o assistiram, diminuíram a velocidade, o reproduziram repetidamente porque o que mostrava era desconfortável. A rainha parecia estar dispensando a futura rainha em público diante de líderes mundiais. Nos bastidores, a reação foi imediata. O príncipe William passou anos mantendo a calma, mas isso era diferente. Uma fonte disse que o impactou profundamente. Não foi apenas constrangedor, aquilo ultrapassou os limites, porque não se tratava mais de uma desavença privada. Era uma mensagem pública e acabara de ser enviada para o mundo inteiro. A essa altura, algo ainda mais perturbador já estava acontecendo a portas fechadas. O rei Carlos III, ainda lutando contra o câncer, começou a ter conversas discretas com seu filho sobre o que aconteceria depois de sua morte. Uma fonte próxima descreveu o tom como urgente e pessoal. Deixe Camilla em paz. Essa era a mensagem de Carlos para seu filho. Proteja-a, não se volte contra ela, não a expulse. Era um rei moribundo, passando o que poderiam ser seus últimos anos, tentando garantir o futuro de sua esposa, apelando diretamente para a única pessoa que poderia tirá-lo dele. Esse único detalhe revela mais sobre o rumo que as coisas estão tomando do que qualquer outra coisa. Porque a resposta de William não foi dada em palavras, foi dada em um Natal ao qual ele não compareceu. A informação foi dada aos amigos que ele contratou para substituir a mulher que a esposa de seu pai havia empregado. Mas a demissão de Annabelle Elliott e o impasse de Natal foram apenas o que as pessoas podiam ver. A mudança que Camilla compreendeu no nível mais profundo, aquela que definiria o resto de sua vida, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com salário e tudo a ver com 4 paredes e um teto. Porque William não havia herdado apenas uma propriedade, ele havia herdado as casas que ela chamava de suas, e o dia chegaria em que ela teria que perguntar se poderia ficar. No momento, a vida da rainha Camilla parece completamente segura. Ela divide seu tempo entre o palácio de Buckingham, Clarence House, Sandringham e Balmoral. Ela tem deveres reais oficiais. Ela tem o apoio e a proteção totais de seu marido, o rei. Ela detém o título de Sua Majestade a Rainha. Ela é patrona ou presidente de mais de 90 instituições de caridade. De fora, sua posição parece sólida e permanente, mas tudo que ela possui está ligado a um homem. E esse homem tem câncer.
algo que a maioria das pessoas não entende completamente, e é o ponto mais importante de toda essa história. Sandringham House, em Norfolk, e o Castelo de Balmoral, na Escócia, não pertencem ao governo britânico. Não são propriedades da coroa administradas por uma instituição. São propriedades privadas da mesma forma que uma casa de família. A rainha Elizabeth II herdou ambas de seu pai, o rei George VI. Quando Elizabeth faleceu em setembro de 2022, elas passaram diretamente para Charles. Quando Charles faleceu, elas passaram diretamente para William. Balmoral vale cerca de 140 milhões de dólares. Sandringham vale cerca de 65 milhões. Juntas, essas propriedades somam mais de 200 milhões de dólares em bens privados, pelos quais Camila atualmente transita, dorme e chama de lar. Nada disso lhe pertence. Não em nenhum sentido legal, não. Em nenhum documento existente. Um dia, essas casas pertencerão a William, o homem que acabou de demitir a irmã dela sem dizer uma palavra sequer publicamente. Balmoral, em particular, carrega um peso que vai muito além de seu valor financeiro. William tinha 15 anos e estava hospedado em Balmoral com seu irmão Harry, em agosto de 1997, quando seu pai foi até seus quartos antes do amanhecer para lhes contar que sua mãe havia falecido. Diana havia morrido em um acidente de carro em Paris. William e Harry caminharam por aqueles jardins naquela manhã completamente devastados. Dois meninos tentando sobreviver a algo que nenhuma criança deveria jamais ter que sobreviver. E o detalhe que permanece como uma pedra por baixo de tudo isso é que quando Charles recebeu a notícia de Paris, a primeira pessoa para quem ligou não foi a rainha, que também estava em Balmoral. A primeira pessoa para quem ligou foi Camila. Ela o tranquilizou dizendo que Diana ficaria bem. Então ele ligou de volta com a notícia de que ela havia falecido. Camila foi a primeira a saber. Ela esteve presente para o luto de Charles antes mesmo de seus próprios filhos acordarem. Camila agora caminha por aqueles mesmos jardins, pois a rainha William os possuirá. Um dia, quando Charles morrer, as transferências legais serão instantâneas e automáticas, exatamente como aconteceu em 2022, quando William se tornou Duque da Cornualha. William se torna rei no instante em que seu pai falecer. Kate se torna rainha. E Camila perde completamente o título de rainha. Ele passa para Kate. Camila provavelmente se tornaria a rainha Dájagar, que significa viúva de um rei. Não é uma designação vergonhosa, mas é um retrocesso que o mundo inteiro notará. Aqui está a parte que torna tudo genuinamente assustador para Camila. Seu título não é protegido por nascimento. Ela é da realeza apenas por casamento. Isso significa que caberá inteiramente a William decidir como ela será chamada depois que Charles se for. Charles retirou o título de Sua Alteza Real de Diana após o divórcio. William estava lá para ver isso. Ele viu acontecer com sua mãe. Ele sabia exatamente como o mecanismo funciona. E agora ele poderia se vingar da morte de sua mãe. Ele poderia recuperar tudo o que Camila lhe tirou. Sandringham e Balmoral pertenceriam a William. Se Camila poderá continuar morando nessas casas, dependerá inteiramente da decisão de William. Não há nenhuma proteção legal que garanta seu acesso. Ela será uma convidada caso ele lhe conceda essa cortesia. E aqui está o detalhe que torna sua situação praticamente insustentável. Camila tinha uma propriedade em sua vida que era completamente e exclusivamente dela. Chamava-se Ray Mill House, uma casa particular em Wiltshire que ela possuía antes mesmo de se casar com Charles. Ela costumava falar dela com muito carinho. Dizia que o jardim era a melhor terapia do mundo. Era seu refúgio, seu espaço particular, o único lugar onde podia fechar a porta e simplesmente ser ela mesma, longe do peso da vida na realeza. Mas então, ela a vendeu. Vendeu a única casa que era verdadeiramente sua. Os motivos alegados foram que ela queria se dedicar integralmente à sua vida na realeza e ao seu papel ao lado de Charles. Mas a consequência dessa decisão é devastadora e irreversível. Quando Charles morrer, Camila não terá nenhuma propriedade privada em lugar nenhum. Ela viverá onde William decidir que ela deve morar.
A mulher que passou 20 anos arquitetando seu caminho até o topo da família mais poderosa da Grã-Bretanha. Quem controlava a imprensa? Quem sussurrava no ouvido de Charles? Quem plantava histórias? Quem expulsava o futuro rei do Natal? Quem demitia a futura rainha com um gesto de mão diante do mundo inteiro? Tudo isso agora dependerá inteiramente da boa vontade do homem que ela ajudou a expulsar de sua própria casa. Ela mesma armou a armadilha. Ela entrou nisso com o olhar.